Você sente que está sempre cansada, sem energia para fazer o que realmente importa para você? Como se a vida estivesse passando e você sem ver acontecendo nada daquilo que realmente importa para você? Bem, talvez você não perceba, mas esse cansaço, ele pode estar matando os seus sonhos e te impedindo de realmente viver aquilo que você deseja viver. E hoje eu vou te mostrar quais são os ladrões de energia que podem estar paralisando a sua vida e como você pode reverter isso para que você realmente vá em busca de realizar aquilo que faça sentido para você e tenha mais saúde, mais disposição no seu dia a dia e tenha o seu tanque de combustível muito mais elevado. Então, bora lá! Eu vou compartilhar quais são esses ladrões de energia com você e eu quero que você vá pensando se você tem todos esses ou se você reconhece um, dois desses ladrões de energia que estão aí do seu lado, roubando seus sonhos, impedindo você de realizar o que você deseja. Então, o que está por detrás do nosso cansaço? Você já parou para pensar? O cansaço, ele não necessariamente ele tem a ver com cansaço só físico, né? Muitas vezes ele é resultado do nosso cansaço, de acúmulo do cansaço mental, emocional e espiritual. Você já parou para pensar nisso? E o pior cansaço é aquele invisível, que a gente às vezes nem consegue, né, mensurar, né? Vou dar um exemplo mais na prática. Quando a gente trabalha muito fisicamente e a gente sente um cansaço no final, né? Quer dizer que a gente fez um esforço muito grande fisicamente, então logo a gente sentiu mais cansaço, então tem um porquê a mais. Mas quando a gente sente esse cansaço que não é tão mensurável, que tem a ver com mental, emocional e espiritual, que é onde começa a roubar muito mais a nossa energia e aonde a gente começa a não conseguir realizar aquilo que a gente deseja, né, de fato na nossa vida. E quais são esses 5 ladrões, né? Quais são esses 5 maiores ladrões de energia que provavelmente estão te impedindo de avançar na vida e de realizar aquilo que você deseja? Bem, o primeiro que eu já listei aqui com certeza, tá? O primeiro são os ambientes sobrecarregados. Eu vou te explicar. Lugares desorganizados, pessoas negativas, excesso de informações e de notificações, tudo isso te suga. E eu quero que você pare e pense na sua jornada. Quando você está no seu ambiente, na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, que pode ser seu escritório, né? Ou o local que você trabalha, seu ateliê, não importa. Quando ele está desorganizado, você não percebe que você fica muito mais desmotivada e cansada? Então, a desorganização é um dos ladrões energéticos. Por quê? Porque toda desorganização também implica uma desorganização interna nossa. Pessoas negativas. Então, se a gente convive com muito pessoas que só reclamam da própria vida, ou só reclamam das pessoas, só reclamam do contexto da vida, do governo, do ambiente, que nunca nada dá certo, de certa forma, isso vai começar a minar a tua energia também. Por quê? Porque você está, né, ouvindo aquilo que a pessoa está falando, mesmo que você às vezes nem queira ouvir, mas de certa forma você está se alimentando daquelas informações. Carol, mas como assim? Eu vou parar de lidar com pessoas negativas na minha vida? Tem momentos na nossa vida que às vezes fica difícil da gente é, não, não interagir o tempo inteiro. Mas você tem que primeiro entender que é reconhecer que aquela pessoa não está te fazendo bem. Então ela está te drenando a energia. Drenando a sua energia. Eu até falo que são os vampiros energéticos, né? Muitas vezes essas pessoas negativas, elas são vampiros energéticos. Por quê? Porque elas se alimentam da energia do outro. Então, muitas vezes elas contam os problemas delas e elas reclamam de toda a situação para que você dê atenção, você dê afeto, você interaja com ela. Então, é uma ação que ela tem, até mesmo para te manter num vínculo dela. Então, quando você começa a perceber e reconhecer que tem pessoas assim e que você tem que decidir se você quer permanecer naquele ambiente ou permanecer no contexto daquela pessoa,
você vai ser contaminado, por isso que a tua energia vai embora. E aí, Carol, como que eu posso então eliminar isso? Como que eu posso resolver isso na minha vida? Primeiro, tornando consciente que isso está acontecendo. Segundo, você começando a entender como você pode se blindar, como você pode diminuir o vínculo, como você pode diminuir o acesso que essa pessoa tem a você. Então, isso aqui são passos fundamentais. O excesso de informações e notificações. Você vê que hoje, gente, né? Eu estou gravando essa aula hoje, em janeiro de 2025. A gente está vivendo uma era do excesso de informações, né? Então hoje a gente tem tudo muito mais rápido e fácil e muito mais acessível por conta, graças a Deus, do celular, da tecnologia. Mas se a gente não tomar cuidado com o excesso de informações que a gente vai colocando para dentro e também o excesso de dopamina, que é a gente ficar o tempo inteiro atrás de coisas que nos dê prazer imediato, que é provavelmente a rede social, né? Uma vida ilusória que eu quero viver, alguma coisa, né? Um produto, o excesso de informações que você vai atrás para alimentar a sua dopamina no corpo, você vai começar a drenar a sua energia, lembra? Porque assim, eu preciso entender que o ambiente sobrecarregado envolve tudo isso. Olha quanta informação tem só no ambiente. Então, se eu não começar a entender que o excesso de informação e as notificações, quando eu ligo as notificações de tudo aquilo que eu preciso acessar, que eu quero acessar, também vai começar a drenar minha energia. Por quê? Cada vez que chega uma notificação, eu vou lá querer verificar. Agora, imagina a cada minuto, a cada uma hora, isso 24 horas no seu dia. O seu tanque de combustível mental, ele tem um time. Você não consegue acordar e dormir 24 horas do seu dia com o seu tanque de combustível o tempo inteiro cheio, né? Quando a gente começa o nosso dia, o nosso tanque está cheio, mas depois ele vai começar a diminuir. Por quê? Porque a gente está usando a nossa bateria, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual. Então, tudo isso suga a nossa energia. Então, a gente precisa entender que o ambiente sobrecarregado que envolve lugares, pessoas, excesso de informações e notificações, eles vão drenar a nossa energia, tá? Alimentação e hábitos destrutivos. O segundo ladrão. Alimentação e hábitos destrutivos. O que você come e o que você bebe pode estar roubando a sua energia sem que você perceba. Eu vou dar um exemplo do que eu vivi esta semana. Foi de forma esporádica, não é uma coisa que eu faço, mas é uma coisa que eu fiz pontualmente e que foi assim, eu estava trabalhando e eu falei, acho que eu vou tomar um café, e já era por volta de 3 da tarde. Aí eu tomei uma xícara maior, assim, não foi de café expresso, mas foi de café do coador, né? É um pouco mais, não tão forte. Então, eu percebi que eu tive muita dificuldade em dormir. Então, assim, meu sono foi completamente desregulado. Carol, o que que tem a ver? Lembra, o que você come, o que você bebe. Então, eu tomei o café num horário que não faz bem, não só para mim, mas isso no modo geral. Estatisticamente, cientificamente, já está mais do que confirmado que a gente deve ingerir cafeína no máximo ali até depois do almoço. Por quê? Porque a cafeína ela vai despertar a gente, ela vai nos dar energia. Isso é uma das funções da cafeína, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ingerindo para que a gente não desregule o nosso sono. E isso aqui eu estou falando de alguém que tem um sono bom. No caso, eu durmo bem, eu tenho sono bom. Então, eu quero que você pare e pense. Alimentação e hábitos destrutivos. Quais são a sua rotina alimentar? Você hoje janta, você come pelo menos 3 horas antes de ir dormir, você tem uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, que te ajuda com alimentos mais nutritivos e energéticos para que você adormeça melhor, para que você comece o seu dia mais energizado, para que você tenha um dia mais energizado, tem tudo a ver. Porque a alimentação e esses hábitos destrutivos, né, uma coisa está relacionada à outra. Você vê que eu linkei duas informações, mas aqui a gente pode destrinchar ainda muito mais. Então, primeira coisa é você observar como está a sua alimentação
e a sua hidratação. Hoje você toma a quantidade de água suficiente? Porque no mínimo a gente tem que consumir aí 2 litros de água. A falta de hidratação é uma das coisas que rouba a nossa energia. Às vezes a gente está com cansaço a mais, né, com baixa energia, porque a gente está desidratado. Então precisa se hidratar, precisa tomar muita água. E rotinas, né, hábitos destrutivos, que envolve aqui eu estou focando na alimentação e na bebida. Lembra que eu te dei o exemplo do café que eu consumi que me fez mal? E eu não faço isso. Só que aí eu percebi, eu lembrei, nossa, tal dia eu consumi aquilo e aquilo me faz mal. Então, quando a gente começa a entender que a alimentação e os hábitos, né? A alimentação e a hidratação são hábitos que eles vão potencializar ou eles vão minar a nossa energia. E o terceiro ladrão, fugas emocionais e mentais. Você sente que você passa tempo demais no celular, que você acaba procrastinando, evita tomar decisões importantes? Isso desgasta a sua energia mental e te deixa exausto. Então eu quero que você pare e pense, tem tudo a ver com o primeiro, né? O primeiro ladrão que eu compartilhei, que tem a ver com o ambiente e sobrecarregado. Então, quando a gente começa a fugir da nossa realidade para viver um mundo Disney, né? Um mundo ilusório, de que a gente não quer lidar com algumas coisas que a gente tem que lidar, que tem a ver com a nossa jornada, com a nossa história. Como assim, Carol? Quando a gente só vive em função de olhar a vida do vizinho, a grama do vizinho, só olhar as coisas na internet, né? Vendo tudo que está acontecendo e a gente para de viver a nossa vida, a gente não tem como, a nossa energia vai ser drenada. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente está olhando no celular, eu quero que você pare e pense na sua jornada. Tudo que a gente está consumindo de informações, elas são preenchidas de informações que têm uma carga energética. E agora eu quero que você pare e pense. Lembra aqui, ó, fugas emocionais e mentais. Então, tudo aquilo que eu tô vendo que pode ser tragédia, pode ser o mundo Disney, que é o que eu idealizo, mas eu também não faço ações para realizar aquilo que eu desejo para mim, vai me gerar o quê? Mais preguiça, mais procrastinação e mais descontentamento com a vida que eu desejo viver. Por quê? Porque eu tô entrando num mundo ilusório que não tem a ver comigo, tem a ver com o mundo externo que eu estou olhando para o outro, para o lado, e não estou vivendo a minha vida. E isso vai desgastar a sua energia mental, a sua energia emocional. Eu quero que você pare e pense nessa jornada, está fazendo sentido isso aqui para você? Porque assim, muitas vezes a gente acha que a gente é um grande procrastinador, mas a gente se torna uma pessoa mais procrastinadora ou com mais preguiça na nossa vida simplesmente porque a gente está desenvolvendo um hábito destrutivo, que é o quê? O que é um hábito destrutivo? É algo que não está me levando para um crescimento, para uma realização, para uma satisfação, para um sucesso, para uma felicidade, para uma saúde. Então, eu sempre bato nessa tecla, se você já assistiu alguma aula minha, você já viu que é assim. Ou a gente tem hábitos destrutivos, ou a gente tem hábitos saudáveis. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu como mais produtos naturais, mais produtos da natureza, né? Legumes, verduras, frutas, realmente comida de verdade, eu tô tendo o hábito alimentar saudável. Se eu como alimentos mais ultraprocessados, com muito açúcar, com muita gordura, com muito excesso de carboidrato, eu tô tendo um hábito alimentar destrutivo. Então é a mesma coisa. Então aqui falando, né, da questão do desgaste mental, eu vou me desgastar mentalmente quando eu estou colocando muita informação na minha cabeça, que pode ser através de uma tela, que é o celular, né, o computador, através de informações que eu estou colocando para dentro de mim que não estão me gerando emoções positivas. Então, eu estou tendo um hábito de alimentar a minha cabeça de pensamentos e emoções que não estão me gerando hábitos positivos, estão gerando hábitos negativos. Então, aí a gente
acaba se tornando mais procrastinador, mais procrastinadora, com mais preguiça, com falta de ter ação, com falta de ter vontade para agir, porque eu desenvolvi um hábito negativo. E aí eu tenho que tomar a decisão de fazer o caminho inverso, tá? Então, observar o que você está olhando muito no celular, quanto tempo você passa dentro da tela do celular, quanto tempo você passa fazendo coisas que talvez não acrescente no caminho que você quer seguir. A melhor forma de eu medir o que está me fazendo bem é você sempre pensar assim: isso que eu estou fazendo agora, que é olhando a tela do celular, o computador, ou pegando algo para ver, isso está me aproximando daquilo que eu desejo para mim? Ah, Carol, nem sei o que eu desejo. Então a gente já sabe o primeiro indício porque você está perdendo energia. A nossa energia, ela vem da nossa motivação, da gente acordar todos os dias e ter um porquê tá acordando. Por que eu estou vivendo? Para onde eu vou? O que eu vou realizar? O que eu vou fazer? A vida, ela para de fazer sentido quando a gente não tem um porquê. E é uma das coisas que eu vou falar ainda aqui. Ó, falta de conexão com a sua alma. É o quarto ladrão. Se você não sente um propósito no que faz, sua energia se esgota mais rápido. Viu que tem tudo a ver? Então, assim, ó, a falta de conexão com a sua alma, a falta de conexão com a sua vida, a falta de conexão com o seu sonho, a falta de conexão com o que você veio fazer aqui, faz você perder a sua energia. Primeiro, porque você não está andando na direção daquele caminho que você tem que fazer, daquele caminho que você tem que realizar, daquele caminho que faz a sua alma vibrar. E quando a nossa vida para, quando a gente para de sonhar, a nossa vida para de perder sentido. Pensa na sua jornada. Você não precisa concordar comigo, não é essa a minha intenção. Eu só quero te trazer essa reflexão. Se fizer sentido, depois você compartilha aqui comigo, mas a nossa vida, ela só tem sentido quando a gente sente que a gente está andando na direção de algo maior. Esse algo maior pode ser qualquer coisa, mas tem que ser algo que faça você se mover com entusiasmo, com alegria, com satisfação. Isso é viver, independente o que for, mas você tem que sentir essa sensação, essa emoção positiva na sua vida. Senão você para de querer viver a sua própria jornada. E aí, o quinto ladrão, rotina sem restauração energética. Eu quero te trazer essa pergunta. Você recarrega a sua energia ou apenas você gasta? Carol, como assim? Isso é muito importante, gente. Rotinas sem restauração energética. Então, eu vou dar um exemplo básico. O seu celular, né? Eu não sei por onde você está me assistindo. O seu celular, você tem que recarregar ele todo dia, na verdade, porque se você não carregar ele, ele não vai funcionar no outro dia. O nosso corpo físico é a mesma coisa. Para que a gente acorde o outro dia melhor, bem, com entusiasmo, com motivação, com felicidade, com clareza mental, com pensamentos e emoções alinhadas para andar na direção do que a gente quer, a gente tem que ter uma restauração energética. Por quê? Eu bato sempre nessa tecla, ó. Rotina, ela cria disciplina na nossa vida e a disciplina, ela cria o hábito e o hábito, ela cria melhor versões da gente mesmo. Então, quando eu entendo a importância que a rotina tem na minha vida, eu começo a entender que a minha vida ela é moldada a partir de rotinas e hábitos. Carol, eu não tenho uma rotina. Não, você tem uma rotina improdutiva. Vou dar um exemplo, tá? Se seu caso é passar, sei lá, 4 horas no celular, na rede vizinha daqui, olhando para um monte de coisa, ou aquilo que você só quer comprar, ou olhando a vida do outro, olhando coisas que não têm a ver, mas só gastando o seu tempo e sua energia, tá? Você concorda que isso é uma rotina? Porque todo dia você passa lá 4 horas fazendo aquilo. 4 horas. É uma rotina, é um hábito. Um hábito de eu acessar meu celular e ficar olhando o feed, olhando. Entende? Então, assim, quando alguém fala para mim, Carol, eu não tenho rotina, eu não tenho hábito. Não, você tem. Você tem um hábito ruim, destrutivo, e você tem uma rotina improdutiva.
Então, você recarrega a sua energia ou você apenas gasta? Nesse sentido, nesse contexto que eu trouxe, você só gasta, concorda? Por isso que você tem baixa energia, por isso que você tem cansaço mental, por isso que você tem as emoções confusas, por isso que você sente muito cansaço físico. Então, como que eu posso resolver isso, Carol? Me conta logo. A primeira coisa, eu falo muito, eu vou deixar aqui no descritivo uma série que chama Alta Performance Energética, que é a base do meu trabalho, onde lá eu te ensino como você pode criar uma vida para você com mais significado, aprendendo o que é alta performance energético dentro de 8 episódios. Então, depois assiste essas aulas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Mas vamos lá. Eu vou dar uma pincelada aqui agora. Como você recarrega a sua energia? A primeira coisa é você entendendo que o seu primeiro pilar para te gerar energia é o físico. Por quê? Porque o seu corpo físico, ele gera energia para você, ele te dá energia vital, ele tem energia. Então, a melhor forma de você ganhar mais energia para você, para vir para o emocional, mental e espiritual, é você entender que você precisa fazer atividade física. Então, o sedentarismo é um dos ladrões energéticos. Por quê? Porque pessoa sedentária, olha a vida de um sedentário e olha a vida de um ativo. São pessoas que são mais motivadas, bem-sucedidas, que vivem uma vida com mais prosperidade, ou a pessoa sedentária é melhor? Entende? Tudo tem a ver com a energia, só que a energia a gente precisa gerar. É igual eu dei o exemplo do celular. Se eu não plugar o celular na tomada todos os dias, a bateria não vai existir. A sua vida é assim. E para que você gere a primeira carga de energia, tem que ser seu corpo físico. Então, faça atividade física todos os dias, ou pelo menos 5 vezes na semana. Quanto tempo, Carol? 30 minutos. Se você não pode fazer musculação ainda, ou fazer uma natação, uma dança, um esporte, faça pelo menos uma caminhada, mas faça, se movimente. Seu corpo físico foi feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar parado, gente. O que gera dor, baixa energia, depressão, crise de ansiedade, crise de estresse, também tem a ver com o sedentarismo, tá bom? É só você verificar todos os casos e estudos, as pessoas que mais têm níveis de ansiedade, estresse e depressão e estão com sobrepeso são pessoas que não fazem atividade física com regularidade, tá? E aí, como que a gente pode restaurar a sua energia e salvar seus sonhos? Eu quero trazer para você ainda mais algumas coisas aqui. Então, fazer um detox energético, eu já falei um pouco, mas vou falar um pouquinho mais aqui, que é eliminar os hábitos, né? Pessoas e ambientes que drenam sua força. Então, assim, isso é inevitável. Eu não posso eliminar da minha vida, né? Não tem como, tá tudo bem, mas você tem que começar primeiro a reconhecer que aquela pessoa, ela consome a tua energia. Esse hábito que eu tô tendo, ele tá matando a minha vida, ele tá drenando a minha energia. Então, você precisa entender que o ambiente, nem os hábitos que eu tenho, eles precisam ser eliminados. Então, você precisa reconhecer quais são os hábitos que você tem hoje que estão drenando, quais são os hábitos destrutivos que estão drenando a tua energia. Isso aqui é o primeiro passo. Então, fazer um detox disso é muito importante para que você tenha mais energia, que você aumente a sua energia, tá? Ele alimente a sua mente e espírito com o que te fortalece. O que você consome emocionalmente importa tanto quanto a sua alimentação. Lembra, eu já falei bastante sobre isso, vou reforçar aqui. O que a gente consome emocionalmente, que tem a ver com o que o emocional? Na tela do celular, na tela do computador, o que eu tô lendo ou o que eu tô conversando com o outro tem a ver com a parte emocional e mental. Então, alimentar, perceber o que eu estou alimentando, a minha mente e as minhas emoções, ela vai fortalecer, ela vai minar a minha energia. Aqui é como você pode restaurar. Então, ó, fazer um detox energético, eliminar hábitos. Faça um checklist dos hábitos que você percebe que você está tendo que são ruins para você. 2, alimente a sua alma de coisas boas. Se você não consumir coisas boas para você,
não ficar perto de pessoas que somem na sua vida, melhorar a tua alimentação, sair do sedentarismo, não tem como você aumentar sua energia, sua vibração. Crie rituais energéticos diários. Como, o que eu posso fazer, Carol? Primeira coisa, eu já falei que é fazer atividade física pelo menos 5 vezes na semana. A segunda coisa é fazer meditação, né? O que é meditar? Gente, meditar, aqui também no meu canal, tem uma playlist que chama Meditações, se eu não me engano, em alinhamento dos chakras, tá? Faça essa playlist. Tem algumas meditações lá. Comece a fazer todos os dias. Comece a sua semana ancorando a energia que você quer para você. A respiração nada mais é do que você parar para respirar de forma consciente, perceber na conexão com o seu corpo. Como você está se sentindo? Eu estou com desconforto, eu estou com dor. Dor é um sinal que o teu corpo físico está te dando para que você olhe para suas emoções, para o seu mental, para o seu espiritual, para o seu físico. Eu sempre falo isso. A única forma que o nosso corpo físico tem de se comunicar com a gente é fazendo a gente parar. E qual a única forma que a gente para? Sentindo dor. Você concorda? Você só vai parar e falar, ai, tô com uma dor na lombar, mas você vem, o que é dor na lombar, né? Lombar tem muito a ver com propósito, tem a ver com o meu ideal de vida, tem a ver para onde eu tô indo, tem a ver com o meu caminho, tem a ver com, no caso, nesse sentido, mas com os medos que eu tenho perante a isso. Então, tem tudo a ver sobre isso. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, dores pelo corpo, aí você comenta aqui depois, tá? Jejum energético. Cara, o jejum, tem uma série que eu tenho aqui também, eu vou deixar aqui também no cards, uma série que chama O Poder do Jejum. O jejum é transformador. Se você quer transformar a sua realidade, se você quer transformar a sua vida física, emocional, mental, espiritual, comece a jejuar. Eu faço jejum há quase 10 anos e mudou minha vida, mudou minha parte física, minha parte emocional, mental, espiritual. Eu sinto muito mais conexão com a parte espiritual quando eu faço jejum. Eu me sinto muito mais com autodomínio sobre as minhas emoções com relação ao porquê eu faço o jejum. Porque o jejum faz a gente pensar de forma consciente o que eu estou fazendo, o que eu estou consumindo, o que eu estou bebendo e o que eu estou pensando. Faz você entrar em conexão com você de verdade. Exercitar a gratidão. Tem também uma série sobre o poder da gratidão aqui também, muito bacana, muito legal, que eu tenho certeza que também pode te ajudar. Então, assim, você vê que são rituais, que são hábitos que você vai desenvolvendo e colocando no seu dia a dia, na sua vida, para que você facilite a sua jornada, para que você alcance aquilo que você quer de uma forma mais rápida, de uma forma mais prática. Então, pensa assim, tudo que você faz muitas vezes já no piloto automático. 95% do nosso dia a gente está no piloto automático. Por isso da importância de entender que o que eu estou fazendo é um hábito destrutivo ou construtivo. Essa rotina que eu estou tendo, ela está sendo produtiva, ela está sendo improdutiva, porque tem tudo a ver com os seus comportamentos sendo feitos no piloto automático. E você só pode quebrar isso quando você para e pensa. Isso aqui não combina mais comigo, isso aqui não está me levando aonde eu quero. Cara, eu já estou em janeiro de 2025. O que eu quero fazer e ser esse ano na minha vida? O que eu quero realizar? Para onde eu quero ir? Como que eu quero estar? Para que eu alcance o meu eu do futuro ideal, para que eu alcance uma nova vida, eu emagreça, eu tenho saúde, eu não tenho mais dores, eu tenho realmente um relacionamento saudável, eu tenho uma pessoa bacana do meu lado, eu tenho um emprego bacana, eu tenho um estilo de vida que eu quero, eu mude de trabalho, não importa. Você precisa entender para onde você está indo e quem você vai ter que se tornar perante essa jornada. Porque uma coisa eu te garanto, se você continuar fazendo o que você está fazendo, da forma como você está fazendo, você não vai chegar. Por quê? Porque se até hoje você sempre fez a mesma coisa e não chegou, 2 mais 2 é 4. Então a gente precisa alinhar, reestruturar, tá bom?
Deixa eu ver, tem mais um aqui. Proteja sua energia. Evite discussões, comparações e excesso de redes sociais. Tudo que eu falei até agora. Então, assim, as discussões. Ah, Carol, eu não vou mais discutir na vida. Não, não é isso. Mas é entender aquelas discussões rotineiras que eu tô tendo com aquela pessoa. Eu tô tendo porque é uma relação que já tá desgastada e não vai mudar? E eu tô querendo ir para o caminho A, essa pessoa tá querendo ir para o caminho B, então a conta não vai fechar. Essa pessoa, eu tô tentando mudar a forma como ela olha a vida, querendo que for só do meu jeito, da minha forma, ela não vai mudar, porque as pessoas mudam quando elas querem, não é porque você fala, entende? Então, como que eu posso evitar essas discussões entendendo primeiro a sua jornada? Lembra, eu falo muito sobre isso. A melhor forma de você inspirar alguém que você ama para que ela se modifique, abre aspas, é mostrando o resultado na sua jornada. Para de falar com ela e faz. Mas faz a sua trajetória, o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada. E se ela quiser ir, ela vai ser inspirada a ir. Mas também permita que ela fique se ela não quiser ir, porque senão você vai estar arrastando um lastro na sua jornada. Lembra, a sua vida ela não pode ir para frente se você quer carregar fardos. Você precisa deixar os fardos. Eu sempre falo da subir a montanha, né? Para que você suba a montanha, para que você tenha o seu eu melhor, você vai ter que abrir mão, fazer renúncia de discussões, de alimentos, de hábitos destrutivos, de locais, de situações, para que você esvazie a sua mochila para poder subir. Aqui entra, porque para que você suba, pensa aí, toda pessoa, pensa numa pessoa que vai escalar uma montanha. Ela vai escalar com uma mochila gigantesca ou ela vai com uma mochila mais leve? Ela vai com uma mochila mais leve, por quê? Porque quando ela vai escalar uma montanha, normalmente tem uma altitude, então o ar é rarefeito, então ela vai ter ou penhascos para passar, ela vai ter pedras para escalar, ou ela vai ter gelo, então tem muitos obstáculos que ela vai ter que percorrer até chegar no topo. Então, essa metáfora é só para dizer para você que assim, aonde você quer chegar, você vai entender que você vai ter que trilhar uma jornada nova para que você chegue no lugar novo, que pode ser em uma semana, um mês, um ano, mais, não importa. Mas a questão é, se você está fazendo a mesma coisa até hoje, tendo os mesmos hábitos, mesma rotina, os mesmos rituais, os mesmos comportamentos, né, os mesmos hábitos comportamentais, você não vai conseguir chegar. Por quê? Porque já está habituado, você está fazendo isso aqui. Mas para que você chegue aqui, você vai ter que desenvolver novas capacidades, tá? E aí, se você começar a cuidar da sua energia, você vai perceber que a sua motivação e a sua clareza, elas vão voltar. Eu garanto isso a você, eu garanto que se você elevar a tua energia, a tua clareza mental, o seu autodomínio sobre as suas emoções, vai decolar, você vai voar e você vai me contar o como a sua vida transformou. Com isso, você vai perceber que seus sonhos vão começar a sair do papel. Muitas coisas que faz a gente não realizar o que a gente deseja para a nossa vida é simplesmente porque a gente não tem energia. Então a gente não consegue tirar as coisas do papel. Só que para a gente tirar o nosso plano do papel, primeiro a gente tem que ter clareza mental, paz e espírito. Tem que estar com a nossa energia equilibrada para que a gente tenha ações congruentes e assertiva para fazer o que tem que fazer. Numa das coisas que eu lembrei agora, só para a gente fechar, que é assim, eu não sei se você também já passou por isso, mas a gente está vivendo um momento que a energia yang, né, que é a energia do fazer, a energia masculina que todos nós temos, independente se você é homem ou mulher, ela veio muito de uma forma até às vezes velada, sendo impostas para a gente, que a gente tem que fazer muito. E muitas vezes a gente esquece da nossa energia yin, que é a energia feminina, independente se você é homem ou mulher. A energia yin, ela tem a ver com a nossa intuição, com o nosso olhar para
para dentro, com o nosso sentir. E então, para que eu construa novos hábitos, desenvolva novos comportamentos, para que eu me alinhe com o meu eu ideal, eu preciso intuir, eu preciso sentir, eu preciso perceber para onde eu quero ir, por que que eu quero ir, qual é o significado, qual que é a importância que aquilo tem na minha vida e qual que é a energia certa que eu tenho que acionar para chegar até lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, me conta depois, escreve aqui embaixo se você quer também que eu fale um pouco mais sobre energia, me traga uma série só falando sobre energia, que aí eu posso desenvolver isso para vocês também, tá? Agora me conta, né, qual dessas causas, né, quais desses ladrões de energia que você sente mais cansaço, você sente que mais afeta a sua vida hoje? Deixa aqui nos comentários, me diz se você quer aprender mais sobre como recuperar sua energia. Lembra que eu falei? Se você quiser que eu faça ainda uma série mais sobre energia, coloca aqui nos comentários depois, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, compartilhe, por favor, aqui embaixo nos comentários, compartilhe com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, assim, e curte e se inscreve aqui no canal, hein? Assim você me ajuda a ajudar outras pessoas e a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e vai disparar e entregar para o maior número de pessoas, tá bom? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, nossa próxima aula.